Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Lahaine Yamashiro. Estou aqui no canal da Editora Trinitas para compartilhar com vocês mais um review de uma obra recentemente publicada. Inclusive, elas são diretamente para as mães de diversos contextos. Inclusive as mães solo, mães que possuem crianças dentro do espectro do autismo. Há um encorajamento nessa obra que nós publicamos, chamada Maternidade Ressurreta. Encorajamento para vocês, encorajamento para mim. Essas mães que eu citei sentem a pressão que a gente sente, só que num nível 100 vezes maior. Então, as autoras vão dizer que o que essas mães precisam, o que eu como mãe também preciso, não são de fórmulas, é uma pessoa. Trata-se de uma pessoa que a gente precisa fixar os nossos olhos. Então essa pessoa se chama Jesus Cristo. Falando das autoras, antes da gente desenvolver aqui o review, elas são amigas, elas são cunhadas e elas são ativas dentro do Ministério de Mulheres na sua igreja local. Elas se chamam Emily Jensen e Laura Wiffler. Elas vão dizer assim que a missão desse livro é equipar nós mães, é encorajar, é desafiar-nos. Inclusive o livro ele foi feito de forma especial para fazer estudo em grupo com outras mães. Ao final de cada capítulo possui as perguntas que pode ser desenvolvida em grupo. Dentro dessa missão inclui a gente aplicar o evangelho de forma correta na nossa vida, de forma que a gente não visa fórmulas que são nos oferecidas, mas sim a gente visa uma vida de oração, uma vida de devoção, uma vida de leitura da palavra. Então é a partir dessa aplicação correta do evangelho na nossa vida que os nossos filhos, ao nos observarem, tendo essa vida diligente de oração, de leitura da palavra, vão aprender conosco. Então trata-se de a gente se deleitar, a gente se entregar nas mãos daquele que criou o propósito da maternidade, que é Jesus Cristo. Elas vão deixar muito claro que quando a gente começa a aplicar essas coisas na nossa vida, a oração, a leitura da palavra, há uma vida de devoção mesmo diária ao Senhor, essas coisas vão começar a saltar de nós, de forma que quando ocorrer conflitos no nosso dia a dia, de forma que aqueles momentos difíceis da maternidade ocorrerem, a gente vai conseguir lidar com eles pelas lentes da palavra, a gente vai conseguir lidar com eles pelas lentes do evangelho. Elas não vão passar pano na maternidade, elas deixam claro que sim, é fato, a maternidade é difícil. E uma das coisas que é difícil a gente praticar na maternidade é a gente pegar aquilo que a gente lê na nossa Bíblia, aquilo que a gente ouve no nosso culto dominical e aplicar aos momentos reais, aos momentos difíceis da maternidade. Aqueles momentos que a gente não se orgulha muito, aqueles momentos onde o nosso orgulho prevalece, onde a nossa ira prevalece, onde o amor e a impaciência tomam conta do nosso coração, tomam forma através de palavras. Então, é muito difícil a gente fazer essa conexão entre o que se lê na palavra e entre a realidade difícil. Mas essa conexão ela é muito importante para que a gente viva a maternidade ressurreta. Porque é a partir do momento em que a gente sabe o que há no nosso coração, é a partir do momento em que a gente sabe o que a gente ama, que a gente valoriza, que a gente consegue trilhar a maternidade ressurreta. Eu vou ler para vocês um trecho do livro na página 26 que fala assim: não precisamos da versão mundana da maternidade. Precisamos de uma maternidade ressurreta, transformada pela ressurreição de nosso Senhor e Salvador. Os nossos fracassos, a nossa culpa, elas necessitam do sangue que Cristo derramou. Nosso vazio necessita da plenitude de Jesus. Carecemos do sacrifício do Salvador para que consigamos nos sacrificar pelo nosso próximo até que esse sacrifício nos fira. Nossas feridas precisam ser curadas pelas feridas do Senhor. Necessitamos da expiação realizada por Cristo para que nossos pecados sejam expiados de uma vez por todas. Precisamos da morte de Jesus para recebermos vida. Então assim, minhas irmãs, minhas queridas mães, que assim como eu, desejam trilhar essa jornada com mais alegria, é possível se trouxermos Jesus. Se a gente trouxer no nosso cotidiano Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Remidor, o nosso Cristo, Jesus o Senhor. É sobre a gente pegar as verdades que a gente acredita e fixar na nossa vida. Então que Deus nos dê força. E esse livro aqui é exclusivamente para as mamães, sim, de todos os contextos. Editora Trinitas, mais uma vez, não decepciona. Muito obrigada, que Deus te abençoe e que Deus te capacite.